Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre empatia. Foi um tema sugerido pelo Marcos e eu não sou a pessoa expert no assunto para falar disso, mas é um tema que a gente busca no processo terapêutico, né? Quando a gente está trabalhando com terapias, a gente busca um olhar empático, um olhar do ponto de vista da outra pessoa. E é isso que a empatia fala, né? Então é nos colocar no lugar da outra pessoa. E nos colocar no lugar da outra pessoa fala muito sobre que essa pessoa carrega junto com ela, né? Então é uma pessoa que vai falar do ponto de vista dela, a partir das vivências dela, a partir das crenças dela, a partir do que ela aprendeu, da memória celular, do clã, daquilo que ela carrega lá para trás, né? A visão sobre todos os aspectos da vida vem de acordo com aquilo que a gente traz da nossa própria história nessa vida e daquilo que a nossa família traz lá para trás. Então, uma família com tendência a problemas de relacionamento, né? Dificuldade em relacionamento conjugal, de casal. Então, eu tenho essa visão, né? Às vezes eu nasci numa família que diz que homem não presta. Então, o meu olhar vai ser sempre esse, né? Que homem não presta, homem não presta. Então, quando a outra pessoa vai me ouvir, né? Quando você vai ouvir a fala dessa pessoa, você precisa empaticamente compreender que ela vem de uma história, que ela vem de crenças, de bloqueios, de tudo que ela carrega, né? E quebrar esses padrões, essas crenças é um processo. Mas para isso acontecer, a gente precisa identificar que a gente repete esse padrão e que a gente tem essa crença. Então, quando a gente vai ter um olhar empático, quando a gente vai ouvir empaticamente, a gente precisa entender isso, né? Que aquilo que a pessoa traz é a partir da vivência que ela tem. E o que facilita a gente ter um ouvir empático é a gente estar em sintonia com a gente mesmo, a gente se conhecer. Porque quem se conhece consegue separar o que é meu e o que é da outra pessoa. Tá? No geral, a gente fala que nada é com você, né? Nada é especificamente com você, tudo é da outra pessoa. Então, quando a gente se conhece, a gente tem facilidade em assimilar esse processo, né? Em ter essa essa escuta amorosa daquilo que a pessoa está falando ou daquilo que a pessoa está fazendo, né? Que nem sempre é uma fala, às vezes são atitudes que a pessoa tem. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe delimitar isso, né? O que é meu, o que é do outro. Essa semana eu estava em conversa com uma amiga e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre, assim, essa mochila não é minha. Então, saber que essa mochila não é sua, essa mochila é daquela pessoa, né? Com os hábitos dela, com as vivências dela, com as atitudes que ela tem, né? Então, quem se conhece sempre tem uma vantagem, né? Porque ela ouve a sua intuição, além de tudo, né? A intuição está no sentir, muito mais no processo do sentir do que no racional, né? A gente sente que precisa deixar aquilo com a outra pessoa, né? Então, a gente passa no processo do autoconhecimento, quando a gente se observa, se reconhece, se estuda, a gente passa também a conseguir apenas observar o outro. Eu tô fazendo ainda, né, um curso de inteligência emocional, onde a professora citou isso, que observar é diferente de interpretar. Né? Geralmente a pessoa começa a falar as coisas pra gente e a gente já começa com os nossos julgamentos, ó lá, já vem ela dizer tal coisa, né? Então não, é observar. Observar e deixar aquilo com aquela pessoa, né? O ouvir empático ou uma atitude empática perante as atitudes da outra pessoa vem disso, né? Desse observar. Então eu me coloco no lugar da outra pessoa quando ela tá fazendo alguma coisa ou falando, e sentir como é estar ali, né? Às vezes a pessoa vem, fala alguma coisa que para você não faz muito sentido, para você a solução é meio óbvia e direta, né? Mas para aquela pessoa com as vivências que ela tem, não é. Então eu me pôr no papel daquela pessoa e às vezes me pôr fisicamente mesmo, né? Eu posso imaginar essa pessoa na minha frente e aí eu tô aqui no meu lugar
eu, Priscila, aqui no meu lugar. E de repente eu mudo, eu saio dessa minha cadeira e vou sentar na cadeira onde eu visualizei a pessoa. E ali eu fecho os meus olhos e eu sinto como é estar no lugar dessa pessoa. É isso que a constelação familiar faz, né? Isso que a gente faz nas constelações em grupo. Então a gente se põe no lugar daquela pessoa, a gente sente o que aquela pessoa sente, né? E assim a gente consegue observar que não é fácil às vezes estar naquele papel daquela pessoa. E ter uma fala empática é não excluir o ponto de vista da outra pessoa, né? Ela tem a história dela e ela vai falar ou agir a partir disso. E nós vamos escutar e observar a partir da nossa vivência, né? Então, talvez sejam mundos diferentes. Eu escuto através da minha vivência, daquilo que eu tenho como crença, como bloqueio, e a outra pessoa se apresenta também dentro do sistema de crenças dela, das vivências dela, né? Então, é não julgar, não excluir o ponto de vista daquela pessoa, né? E ser empático nem sempre é aconselhar a outra pessoa, né? Por vezes a pessoa te procura para falar sobre coisas e na verdade ela não quer a tua opinião. Ela precisa pôr para fora e às vezes a própria pessoa, quando ela põe para fora e ela fala, ela começa a se ouvir e ela mesma já acha uma solução, já encontra um caminho, né? Então, muitas vezes é isso, né? A gente deixar com o outro o que é do outro. E uma coisa bem bacana, que também tá nesse curso de inteligência emocional, eles falam em parar, refletir, observar e responder. Para que a gente não tenha uma reação, para que a gente trabalhe a nossa ação, né? Então, para que não seja aquela coisa explosiva, né? A pessoa fala uma coisa, você já diz que tá errado, já mostra um outro caminho. E às vezes não é fácil esse caminho para a pessoa, né? Como eu falei, às vezes para mim a solução é óbvia, mas o caminhar dessa pessoa é um pouco mais lento, é mais difícil para ela, de acordo com tudo aquilo que ela carrega. Então, a gente aprender a ouvir, observar quando é um momento onde cabe alguma pontuação nossa e se é necessário, né? Como eu falei, às vezes a pessoa só quer falar, só precisa falar para alguém alguma coisa, né? Ela não está esperando um aconselhamento, ela não está esperando que alguém resolva nada por ela, né? E dentro das vivências dela, ela vai ter que achar um caminho. Então, esse olhar empático, essa escuta empática, parte disso tudo. Então, começando pelo nosso autoconhecimento, passando a observar o outro como um conjunto de vivências, de histórias, de bloqueios, né? Como eu digo sempre, ninguém acorda de manhã dizendo, nossa, hoje eu vou ser uma pessoa grosseira, né? Algo nela ali dentro trabalha para isso, né? Às vezes tem pessoas, né, que são muito reativas, porque talvez na história dela, ela foi muito calejada, apanhou muito de várias formas. Então talvez ela foi crescendo e se tornou um adulto que já se defende, ela não te deixa nem atacar para depois se defender. Ela mesma já ataca como forma de reagir, de se proteger, né? Então, tem alguma coisa ali que faz com que essa pessoa seja desse jeito, né? Uma pessoa que se elogia muito, né? Tá sempre com o ego inflado, né? Sempre ela é a melhor, sempre tudo que é dela é bom e os outros nada serve. Então também é uma pessoa que provavelmente passou por muitas questões de ser inferiorizada. Às vezes até uma autodesvalorização. Então, em consequência disso, ela precisa o tempo todo estar se reafirmando, dizendo que ela é boa, que ela é boa, que ela é boa, né? Então sempre tem alguma coisa por trás. Nunca é de fato aquilo que aparece, né? Então por isso ter uma comunicação assertiva, né? Ouvir na essência da outra pessoa. Será que ela está querendo falar aquilo mesmo que ela está dizendo? Ou será que tem alguma coisa por trás? Né? Não é também ficar divagando sobre isso, mas é ter esse pensamento. Então tem alguma coisa ali para essa pessoa ser desse jeito, né? Isso é ter uma fala empática. Então, eu acho que é isso, um pouquinho dessa visão do que é empatia, né? Nos colocar no lugar do outro e além disso, né?
compreender que esse outro vem de uma história. A gente poderia entrar em outros detalhes, né? Se algo é muito recorrente e te incomoda, a gente poderia falar do espelho, né? Geralmente o que incomoda no outro é um reflexo nosso, e aí trabalhar na gente. Isso também é interessante, né? Se você não consegue ser empático com alguém, por que eu não consigo ser empático com essa pessoa? O que essa pessoa faz que me incomoda? Então, eu reclamo de algo em alguém e aí eu preciso olhar pra mim, né? Nem sempre é da mesma forma, nem sempre é na mesma situação, mas em algum ponto eu ajo igual àquela pessoa, né? Então também observar, né? Eu não consigo de jeito nenhum ser empática com tal pessoa no meu trabalho. Mas por que essa pessoa te incomoda? Por que você não consegue ser empático com ela? Né? Olha pra você, pra ver onde que você faz a mesma coisa que ela, né? Então eu acho que é isso, pessoal, um pouquinho do que a gente estuda sobre empatia, sobre que também a cura de um é a cura de todos, né? Então, se eu tenho um trabalho empático, se eu consigo olhar para o outro com empatia, eu vou curando várias coisas e aí acontece a cura do coletivo, né? Então, fica aqui minha pequena contribuição sobre empatia, fico à disposição, muito agradecida por vocês que estão aí assistindo os vídeos. Até a próxima!